cuidando e zelando pelo bom nome da associação, sempre interessados juntos. Mesmo quando a igreja assumiu e mesmo com os holandeses, a família Rickli sempre esteve par e passo junto com esse propósito de que a instituição continuasse. E eu lembro quando eu assumi a presidência da associação, um dos compromissos foi esse com a família, e o pedido era esse, que voltasse aos antigos valores da associação e que fosse mantido aqui. Eu lembro que eu sempre disse para eles o seguinte, falei, olha, eu sou da seguinte opinião, a gente nunca pode esquecer e não remover os marcos antigos, isso que a Bíblia nos ensina. Isso tem que ser valorizado, tem que ser dito, tem que ser ficado na história. E vai ficar na história. Graças a Deus nós sabemos que vai ficar dentro de uma instituição séria da igreja e que vai dar continuidade num processo educacional, confessional e que vai manter os mesmos valores que foram preconizados lá pelos fundadores. Então é isso que eu queria deixar registrado nesse dia. Pastor Juarez, suas considerações? Eu quero me associar ao Dr. Campa a propósito dessa fala muito justa, porque o Instituto Cristão data de 1915, quando o trabalho missionário avançava pelo Brasil afora. O pastor Harry Midkiff começou essa obra ali em Castro e toda a região. E o quanto ele pôde, ele levou avante o trabalho, mas o trabalho missionário ele tem essa dinâmica, o missionário fica um tempo e vai embora. E na saída dele, realmente, aquela primeira geração da família Rickli, os irmãos Rickli, como podemos chamar assim, que acho que já remonta aí 4 ou 5 gerações atrás, eles tomaram a sério, levaram avante o trabalho do Instituto Cristão. Então, passados todos esses anos, o período também, quero deixar registrado aqui, em que a IRIC foi constituída para isso, levou avante a escola, é preciso marcar isso bem, eles já deixaram há mais 3 anos o seu trabalho. Então nós só estamos dando continuidade. Nessa quadra da história, o Mackenzie entra como uma instituição consolidada na área educacional, com um viés confessional, para levar avante essa bandeira. Então não vai haver solução de continuidade. O que vai haver é uma continuidade com possibilidade de avanço, de desenvolvimento para áreas que ainda não conseguimos cumprir ali, tá? Principalmente na área das ciências agrárias. Agora podemos avançar com o know-how que o Mackenzie tem. Então, realmente hoje é um dia histórico. Vamos considerar que esse 14 de novembro, antecipando as comemorações do Dia da República, traz para todos nós um momento de especial, de gratidão a Deus e de compromisso com a obra que Ele nos levou. Obrigado, pastor Juarez. Pastor Valder, agora como membro da família, tá? Até se puder filmar. Eu estou filmando que eu vou pôr no grupo da família lá para eles terem. Você edita tudo. Não, e coloca para nós também, pastor. Para nós também é um prazer estar colocando, não um ponto final, mas eu creio que um período de passagem, né, resolvendo uma questão que estava entalada há bastante tempo na vida da família, mas tudo isso aconteceu por causa do meu bisavô Paulo, e avô de muitos herdeiros aí. Ele foi um visionário, não somente visionário no sentido de pensar em futuro, que naquele ano Deus abençoou muito a família Rickli, que eles puderam vender bastante erva mate e com isso comprar do Midkiff, pagar por Midkiff todo o patrimônio, e eles levaram até quando puderam. A família mantendo naquela época só como bolsas. Hoje até nós estávamos comentando sobre bolsas. Naquela época os estudantes estudavam a custo do trabalho lá dentro. Interessante. Eles trabalhavam lá dentro, só que chegou um momento que, com muitas crises daquela época, como hoje também tem, a família não aguentou, então veio buscar suporte, o aporte na igreja. E isso foram até agora. E graças a Deus, de uma forma que está sendo resolvida essa questão, e o nosso desejo é que fique e continue sendo bênção. Eu creio que a família vai
não gostaria jamais que a igreja se desfizesse disso, mas continuasse, porque foi um sonho. O nosso bisavô Paulo, ele queria que através daquilo seguisse a ideia do Midkiff, e preparando os missionários, trazendo pessoas de fora, porque até mesmo da igreja, para conhecer o evangelho, e os de dentro da igreja saírem dali preparados, quer com economia doméstica ou técnico agrícola, se tornarem missionários para onde forem, para a plantação de igrejas. Essa era a visão deles. Então, o nosso desejo é que o Mackenzie e a igreja presbiteriana, agora de forma integral, continuem essa ideia. E está lá o patrimônio para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Presidente, você permite uma palavra histórica? As raízes do Mackenzie são a escola americana. Exato. O Chamberlain fundou, foi a escola americana. Depois ela veio mudando para colégio protestante e depois para Instituto Mackenzie, hoje temos até a universidade. Exatamente aqui, a menos de 100 metros, era a escola americana de Curitiba, dirigida pelas missionárias Elmira Kuhl e Dascomp. E isso foi dos anos de 1910, 15, por aí, até os anos 30, que elas tocaram a instituição, até que não foi mais possível, havia uma dificuldade de gerir. O reverendo Luiz Lenz de Araújo César, era pastor aqui desta igreja. Curiosamente, ele veio da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, que ele pastoreou lá um pouco antes, e muito jovem chegou aqui para pastorear a igreja, e naquela ocasião ele adquiriu a escola americana praticamente pelo seu endividamento e alterou a nominação da escola, ficava aqui de frente, para Colégio Belmiro César, uma homenagem ao seu saudoso pai. Belmiro César foi pastor lá no Nordeste, e entre vários dos seus filhos ele teve Luiz César, que foi pastor tanto em Belo Horizonte como aqui, que veio falecer aqui em Curitiba, e também Benjamin César, pai de Elben César, do Ultimato, essa geração toda muito especial. Do Nordeste veio descendo e se instalando aqui pelo sul do país. E é interessante que justamente hoje a gente vem reunir-se aqui nas dependências da Igreja Presbiteriana, nessa sala de reuniões, para fazer um retorno ao projeto da escola americana, não agora em Curitiba, mas justamente lá em Castro. Mas Deus, aprove a Deus, escolheu a nossa sala de reuniões aqui, a 100 metros de onde era a escola americana. Então, os caminhos de Deus são muito interessantes, né? Como é que as coisas acabam caminhando ano a ano, década a década, centenário a centenário. Obrigado, professor. Meus irmãos, vou fazer alguns agradecimentos. Agora eu gostaria que o Tércio filmasse, que eu vou falar seu nome também, Tércio. Meus irmãos, nós chegamos a esse ponto graças à disposição do pastor Roberto Brasileiro, sempre muito solícito, no presbítero Campa, sempre muito companheiro, sempre muito atencioso, principalmente com a igreja e com a família Hickey, que ele sempre reconheceu como pessoas dedicadas e a história da família. Tá? Seria bom registrar isso. Agradecer ao pastor Juarez Marcondes também pela disposição, pelo carinho. Tá? O presbítero Rogério Donato Campa, o reverendo Oswaldo Henrique Hack, o reverendo William Leis Lene, Billy, também fez parte da diretoria, o presbítero José Arnaldo, tá? O reverendo Valder, fez parte da diretoria, o presbítero João Jaime, que trabalhou no início, quando foi feita a transição, ele se dispôs e foi convidado a trabalhar, o presbítero Reginaldo Nunes Ferreira, também pela dedicação, pelo esforço, tá? E agradecer principalmente a Deus, que nunca nos faltou. Nunca nos faltou. Quando nós vemos o Salmo 123, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, tá? Nós olhamos para trás, presbítero Campa, e reconhecemos, nada nos faltou até agora. E olhando para frente, olha, se nada nos faltou, nada nos faltará lá na frente, porque quando Cristo está conosco e está nessa obra, pastor Valder, tá? Esse é o sonho, é o bom sonho. E quando a gente sonha o bom sonho, Deus sonha conosco. Que Deus possa estar nos abençoando, nos iluminando, nos dirigindo, e outras pessoas que por um acaso nós esquecemos de iluminar, tá? Que Deus possa estar abençoando, tá? Que é um ciclo que termina, pastor Valder, mas é um ciclo melhor que vai começar agora sobre essa instituição. E o Mackenzie
tá? Realmente uma instituição séria, uma instituição conceituada, uma instituição centenária, que vai realmente administrar aí com profissionalismo, zelo e realmente com o cristianismo, que sempre foi uma marca da instituição. Que Deus possa estar nos abençoando, nos dirigindo, nos guiando, para que nós possamos, quem sabe nós ou nossos netos, ver a grandeza que a Associação Cristã de Castro vai ter. Não sei se com esse nome ou com outro nome, pastor Walder, mas realmente nós torcemos para isso. Também agradecemos ao Dr. Tércio Wesley Subchak pela dedicação, pela seriedade, pelo profissionalismo que atuou, tá, junto à instituição, fazendo a ponte. Advogado, família, igreja, realmente sempre se dedicando, e isso deve ser uma marca. Obrigado. Tá. Seria isso. Passamos a palavra agora ao nosso irmão Hintz, para que... Bom, o meu nome é José Francisco Hintz Júnior, eu sou o diretor de Desenvolvimento Humano e Infraestrutura do Mackenzie, e estou aqui representando a diretoria executiva, o nosso presidente José Inácio Ramos, que chegou de viagem ontem e me deu essa missão, que eu estou aqui com muita satisfação e muito orgulho, com o Dr. José do Carmo, que trabalha na nossa consultoria jurídica e tem trabalhado com muito afinco junto com o Dr. Roberto Tambellini em toda esse processo aí de transição, inclusive trabalhando bastante, falando bastante aí com o Dr. Tércio. Para nós do Mackenzie, o Dr. Campa também representa o Conselho Deliberativo do Mackenzie, para nós é uma grande satisfação estar recebendo esse presente de Deus, porque o Mackenzie é uma instituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, e a Igreja Presbiteriana do Brasil é de Deus. E nós estamos lá sempre tentando fazer o melhor possível para a Igreja e o melhor possível para Deus. E acreditamos que esse momento é uma grande bênção de Deus, essa passagem do Instituto Cristão de Castro para nós, e vamos trabalhar para não só honrar todo esse maravilhoso histórico, todo esse trabalho que foi feito por esses nossos irmãos do passado, mas também procurar colocar a nossa expertise para que possamos ter uma escola melhor, que dê oportunidade para muitas pessoas. Nós somos uma instituição confessional do Mackenzie, nós somos uma instituição filantrópica. Para ter uma ideia, de acordo com a lei, nós temos benefícios fiscais e damos 20% dos nossos ingressos em bolsas pela lei, mas na realidade nós fazemos sempre mais do que a lei. O ano passado nós tivemos quase 22,5% de alunos bolsistas. Então, nós seguimos nessa filantropia. Nós somos uma escola que procura formar cidadãos, acima de tudo. Não só excelentes profissionais, porque nós temos um grande investimento na excelência acadêmica. Nós formamos advogados, engenheiros, arquitetos e uma série de outros profissionais, mas o nosso objetivo é formar cidadãos e cidadãs que vão dirigir o nosso país de uma maneira melhor e também mostrando para todos que Deus é que Ele está lá no controle do Mackenzie. Nós somos presbiterianos e temos a preocupação de dar esse exemplo nas nossas instituições. Graças a Deus, a performance do Mackenzie nos últimos anos tem sido muito boa. Nós estamos expandindo as nossas atividades. Hoje nós temos faculdade em São Paulo, faculdade em Alphaville, faculdade em Campinas, faculdade no Rio de Janeiro, faculdade em Brasília, e temos colégios em Palmas, em Brasília, em São Paulo e em Alphaville. E continuamos firme no processo de expansão, e agora nós temos uma nova escola aqui em Castro.
Ainda não sabem como é que vai ser o nome, ainda vamos decidir a segunda parte da transição com a associação e depois também com a igreja, e vamos ver aí. Mas hoje é um dia também histórico para nós que estamos fazendo essa transferência da propriedade. E que Deus nos abençoe para que nós continuemos a fazer um bom trabalho, principalmente atender pessoas, dar oportunidade para professores, para auxiliares educacionais. Todas as pessoas que trabalham no Mackenzie que não são professores, nós chamamos de auxiliares educacionais. Nós temos 2 categorias de colaboradores: professores da educação básica, professores da universidade e auxiliares educacionais. Eu, com muito orgulho, sou um auxiliar educacional. E esperamos que vamos dar oportunidade também para mais pessoas trabalharem para nós, mais gente procurando fazer negócio com o Mackenzie aí, e possamos expandir a escola. E registramos o nosso, como eu disse, agradecimento, e que Deus abençoe todos os herdeiros, todos os nossos irmãos dessas famílias aqui que estão participando desse processo. E também vocês que, de uma maneira aí bem sucedida, servindo a Deus também, trabalharam até agora para que a instituição continuasse. Aproveitando só esse ensejo, é que a família Rigby também é presbiteriana, né? E continuam sendo, agora com menos recursos, mas continuam tendo a visão missionária. Portanto, da família teve o pastor Reverendo Martinho Rickley, né, que foi diretor. A família, os filhos do bisavô Paulo trabalhou lá incansavelmente, e alguns deles têm uma história, e essa é a nossa preocupação, de acertar isso, porque para muitos aqui isso aqui é herança deles, né? Então fica resolvido agora essa parte também, e a gente fica alegre de poder ter acertado essa parte. E eu quero agradecer então a Deus, primeiro, porque Deus teve misericórdia de nós e as coisas acontecem no tempo de Deus. E eu louvo a Deus também porque em tudo isso, Deus um dia colocou a vida do Tércio Subjac no nosso caminho, né? E juntos, né, começamos a descobrir o caminho das pedras para chegar até aqui. E trabalhamos bastante, lutamos com a família e trabalhamos porque essas coisas acontecessem até aqui. O nosso desejo é que Deus abençoe muito a vida do Mackenzie agora na condução do Instituto Cristão, ou uma parte dele, do Mackenzie, mas que Deus esteja sendo glorificado acima de tudo. Creio que essa é a razão presbiteriana, né, de nós presbiterianos, fazer tudo para a glória de Deus, e assim continue. Amém? Amém. Não sei se o doutor José, você usar a palavra rapidamente? A nossa satisfação de estar participando hoje deste momento, porque, na verdade, nós estamos simplesmente fechando um trabalho que foi iniciado pelo Dr. Tércio. É um trabalho de grande monta e com muita responsabilidade e compromisso para o efeito de se fazer tudo isso da maneira mais acertada em nível jurídico. Tenho a absoluta convicção de que tudo que foi feito, já alcancei uma etapa desse processo bem avançado, e com o trabalho que nós viemos fazendo, complementando, ajudando lá sob a orientação do Dr. Tambellini, foi realmente no sentido de dar a maior segurança jurídica a todos os partícipes desta instituição, e com a convicção plena de que no Kairos de Deus esse momento já estava reservado desde a eternidade para que nós pudéssemos estar aqui hoje com esse propósito. E esperamos com isso ter contribuído, estar ainda contribuindo com o encerramento dessa transação de uma maneira assim, bastante responsável e consciente dentro daquilo que determina a palavra de Deus. Essa é a razão de ser da nossa presença aqui. Doutor Tércio, vamos finalizar? Como advogado da família. Opa! Então, eu gostaria só de relembrar que há mais ou menos 4 ou 5 anos atrás, nós estivemos nessa mesma igreja para tratar desse assunto. E naquele momento, quem estava conosco foi o pastor Roberto Brasileiro.
E eu gostaria de dizer assim que a Igreja Presbiteriana, que eu gostaria de registrar para a família, que a Igreja Presbiteriana está honrando as famílias no nome na pessoa do pastor Roberto, diante de alguns gestos simples que fazem parte da personalidade dele, mas que direcionaram para que isso acontecesse, evitando um litígio, evitando uma briga, evitando tudo isso. Então, as minhas palavras, as minhas considerações com relação seria dizer isso, que a igreja, né, muitos dos que estão aqui não são presbiterianos, muitos dos que estão aqui são espíritas, são outras denominações, mas tenho essas pessoas em mente, que a igreja presbiteriana, na pessoa do seu hoje atual líder, está honrando e está sendo cristão, está sendo democrático, está sendo justo nesse sentido, né? E também por toda a equipe aí, doutor Romildo, doutora Edna, sua filha, que não estão aqui também, doutor José do Carmo, doutor Hintz, doutor Campa e todos os demais aqui, pastor Valder deu um apoio muito grande, né? Então esse vídeo aí é para passar no grupo da família, para compartilhar com todos nesse momento ímpar e momento histórico. Obrigado, um abraço a todos. Meus irmãos, então vamos passar a